Então, vamos meditar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Vamos ler, no caso, na versão NVI. Caso a sua versão não seja a mesma, não tem problema. A gente vai ler nesta versão, mas não vai alterar muita coisa. Diz a palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios, diz o seguinte: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Só esse versículo que nós vamos ler. E a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios era essa: tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus maravilhoso, mais uma vez, ó Deus, nós oramos e pedimos, ó Deus, nesse momento, que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, porção dobrada do Teu Espírito Santo, Deus, para que possamos discernir, ó Deus, a Tua palavra, para que possamos entender, sobretudo, Deus, que possamos ter forças para aplicar no nosso dia a dia, nos nossos dias, na nossa vida, onde nós estivermos. Que o Senhor venha nos conduzir, ó Deus, ao entendimento correto da Tua palavra, Deus, e que possamos sair daqui, ó Deus, fortalecidos através desta palavra, desta instrução, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Você pode declarar amém? Oh, glória, que bom, que bom, que bom que você concorda com isso. Glória a Deus. Vamos lá. A imitação faz parte do processo natural de desenvolvimento do ser humano, da raça humana, de uma sociedade. Existe muito pensamento sobre isso, né? Sobre imitação, e me chamou a atenção que o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja para que a igreja seja imitadora dele como ele é de Cristo. Se tivéssemos um organograma, né, ou um fluxograma aqui, a gente ia conseguir ver, por exemplo, né, a gente conseguiria ver Deus, Jesus, né, aí vai descendo aquelas, como é que se diz? Esqueci agora. Aqueles símbolos, né, do organograma, mostrando os discípulos, os apóstolos, a primeira comissão, a segunda comissão, até chegar na gente, como se fosse a árvore genealógica. Olha que bacana, como se fosse a árvore genealógica, sendo que a nossa origem, né, a origem da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E é uma coisa muito importante, é uma palavra muito importante do apóstolo Paulo, que nós temos que ser imitadores, mas não é imitadores de qualquer coisa, qualquer pessoa, mas é imitadores de Cristo. Aí eu estava pesquisando sobre isso e lendo sobre isso, e de fato existe, né, o entendimento, eu quero que você tenha esse entendimento, que todos nós imitamos alguém. Todos nós temos uma semelhança com alguém. Imitar é isso, né? É se assemelhar. Imitar também podemos entender como seguir, né? Podemos entender como seguir, que também faz parte desse conceito de imitação. Quando você imita alguma coisa, preste atenção nisso, ó. Quando você imita alguma coisa, você dobra a sua capacidade de aprendizado. Quando você copia, que também é um termo também da imitação, quando você copia, é completamente diferente de você criar. Criar dá trabalho, criar custa tempo, criar custa energia, mas quando você imita, não. Quando você imita, é mais fácil. A Bíblia nos ensina sobre isso, sobre nós, né, copiarmos, sobre nós imitarmos. Eu vou falar mais para frente sobre isso, mas eu quero que você entenda o seguinte, três pontos. Primeiro ponto é que dobramos a nossa capacidade de aprendizado quando imitamos, quando copiamos, diferente de quando criamos. Criar, você demora, sei lá, aquilo que você faça aí, demora 6 meses para você criar, para você desenvolver, para você elaborar. Quando você tem um gabarito, olha só, vê se fica mais fácil na sua linguagem. Quando se tem um gabarito, um modelo, um exemplo, tudo se torna mais fácil. Você consegue desenvolver muito mais rápido. Você acredita nisso? Eu acredito bastante nisso. Outra coisa que eu também acredito, olha só, que quando nós imitamos, menos energia nós gastamos.
Quando, né, nós imitamos, nós aumentamos a capacidade de assertividade. Ó, aumentamos a capacidade de assertividade. Por quê? Porque você vai observando, né? E o imitar, ele tem o conceito de observar. Aí quando você observa, se por exemplo existir um exemplo ruim, né? Vamos dizer assim, que alguém fez um empreendimento e faliu. Você não vai fazer a mesma coisa. Você não vai empreender da mesma forma e vai falir. Pelo contrário, você vai observar quais foram os pontos bons e os ruins. E você vai, né, aplicar aquilo que é bom. A Bíblia fala sobre isso, por exemplo, né, sobre reter o que é bom. Olha só. Significa que a gente tem que estar de olho em todas as coisas. A gente tem que ler todas as coisas, ouvir todas as coisas, mas nós precisamos reter aquilo que é bom. Bom, tem um psicólogo muito bom que eu estava lendo sobre ele, Albert Bandura. Foi um psicólogo americano que faleceu agora no ano de 2021 e viveu por 95 anos. E a história dele diz, a biologia dele fala que, bibliografia dele, desculpa, fala que ele deu grandes contribuições para a sociedade. Ele teve grandes, né, avanços no campo da psicologia, graças a algumas teorias que ele tinha. E uma teoria que eu queria trazer para você como conhecimento nessa noite é a teoria do aprendizado social, da aprendizagem social ou a teoria social cognitiva. Este estudioso, esse psicólogo, né, Bandura, ele afirmava que o comportamento de uma pessoa é aprendido a partir do ambiente, por meio do processo de aprendizagem observacional. Ele diz que grande parte dos comportamentos que as pessoas reproduzem é aprendida por meio de exemplos dos outros. E imitando, as pessoas podem aprender coisas que elas não necessariamente viveram. Eu, né, li isso, achei muito bom compartilhar com você. Fala mais um pouquinho, explicando um pouquinho mais, diz que a imitação é considerada como o alicerce do desenvolvimento. Uma outra coisa, por exemplo, que fala também na psicologia, né, muito bom, que eu gosto demais dessa palavra, você já ouviu, e eu já falei algumas vezes aqui, você já ouviu também aí fora no mundo, que fala sobre empatia. Olha, empatia é a capacidade de se identificar com os sentimentos de outra pessoa. Então, quando nós imitamos pessoas que têm empatia, nós nos tornamos, né, pessoas com empatia. Olha só, vê se você entende. A partir do momento que a gente olha um exemplo, a gente observa um exemplo, a gente passa a praticar aquilo que está sendo feito. Isso que Bandura descobriu, olha, nesse ano dele já estava sendo ensinado há muito tempo. O apóstolo Paulo já ensinava a igreja sobre isso, sobre imitar, sobre aprender com os exemplos. Aí falando de empatia, por exemplo, né, houve no último domingo, no dia 9 de janeiro, por volta de 12:30, você deve ter tomado conhecimento de um trágico, né, acidente que aconteceu em Capitólio, Minas Gerais. Você deve ter ouvido falar sobre isso, até porque é manchete, né? Desabamento lá de uma grande rocha sobre algumas pessoas, acertando algumas embarcações. Aí você olha aquela imagem, você vê aquela cena na TV. Eu não sei se você tem essa habilidade, mas você se coloca no lugar daquelas pessoas. De falar assim, meu Deus, olha aqui, eu posso, né, estar numa mesma situação dessa, de que essa pessoa. Eu fiquei vendo, né, eu imagino que isso deve ter passado também pela sua cabeça. Eu fiquei vendo aquela cena e fiquei imaginando assim, caramba, poderia ser eu, poderia ser a minha família. Entre as 10 vítimas, né, tinham ali uma família inteira. Olha, tinham ali amigos que estavam celebrando, né, um aniversário de um jovem. Eu vi num dos testemunhos e eu fiquei imaginando, falei, poxa vida,
a nossa vida ela é tão, ela é tão inesperada, você não tem uma programação segura de que vai viver tantos anos. A qualquer momento pode acontecer um imprevisto e você, perder pessoas queridas. Os seus sonhos podem ser interrompidos. Eu fiquei imaginando isso. Falei, caramba, se fosse eu talvez andando numa lancha, eu acho que eu não andaria numa lancha, mas tudo bem, Se fosse eu naquela condição, como eu estaria? Eu fico imaginando, que o ano de 2022, para essa geração, para essa família, como ele foi marcado. Olha, a gente espera sempre que o nosso ano seja marcado com coisas boas. Aí vem um trágico acidente como esse, algo inesperado, apesar de terem alguns comentários, apesar de alguns especialistas falarem sobre o estudo da rocha. Eu ouvi o prefeito de lá falando que algo assim nunca aconteceu, não era algo comum de acontecer, tinham assim alguns desmoronamentos. Eu fiquei imaginando, por exemplo, como você vai para Angra, que tem aqueles desbarrancos na estrada. Eu fiquei imaginando, falei, poxa, já imaginou você tá andando ali, precisando, sei lá, um socorro, visitar alguém, e acontece um incidente como esse. Olha como é que a nossa vida aqui ela é passageira, A gente tem pouco tempo aqui nessa terra, nesse plano terreno. Aí isso gera em nós empatia, quando a gente se sensibiliza com aquilo que o próximo está vivendo. Repetindo então, a imitação, ela é considerada como o alicerce para o desenvolvimento. Mas desenvolvimento do quê? Desenvolvimento do comportamento. O comportamento de uma pessoa, geralmente, é o resultado do que ela viu em outra pessoa. Geralmente, é o resultado do que ela viu nos seus pais, nos seus familiares, nos seus amigos, nos seus professores, nos seus vizinhos e tantas outras pessoas, às vezes até no próprio colega de trabalho, às vezes também acontece isso. Aí, uma pergunta que eu me fiz, na verdade 3 perguntas que eu me fiz e eu faço para você nessa noite. Primeira pergunta, quem você tem imitado? Segunda pergunta, muito parecida com ela, quem está imitando você? E a terceira pergunta é, se todos forem como você, como será o futuro? Será bom ou ruim? Olha só, as 3 perguntas bem interessantes para a gente aprender sobre isso. Embora a imitação seja algo que surge naturalmente, você observa, por exemplo, uma filha imitando a mãe, o filho imitando o pai, ou vice-versa, ou imitando uma pessoa próxima, é interessante que a imitação ela seja estimulada. O apóstolo Paulo, quando ele fala isso aí para a igreja, ele está estimulando a igreja dizendo o seguinte: sejam os meus imitadores, observem o que eu faço, façam o que eu faço, assim como eu faço a partir de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo. Na fotografia, nós vemos, ou até no processo passado, que existe um processo de cópia a partir de um negativo. Olha que tudo tem uma origem, tudo tem um início, tudo tem um meio e tudo tem um fim. Bacana que a gente pode trazer para essa parte bíblica de que o nosso Deus, Ele é o início de todas as coisas e Ele é o final de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, amém? Então, o nosso negativo, e o negativo que eu estou dizendo é a origem, O nosso negativo como igreja de Cristo é o Senhor Jesus Cristo, amém? Cristo é a nossa inspiração, Cristo é o nosso modelo, Cristo é o nosso exemplo, Cristo é o caminho que devemos seguir para chegar até Deus. Não existe outra alternativa, não existe outro caminho, não existe outro atalho, não tem outra direção que não o Senhor Jesus Cristo. E você vai observar que os apóstolos falavam sobre Cristo.
você vai observar que a igreja, mesmo não conhecendo a Cristo, porque Paulo não viveu com Cristo, Paulo não teve contato direto com Cristo no tempo que ele estava vivo, mas o encontro de Paulo com Cristo foi tão forte, foi tão impactante, que ele mudou completamente o rumo da sua vida para seguir a Cristo. Olha como Deus, ele tem todo o poder e autoridade sobre nós. Olha como a partir desta instrução, nós podemos ter esta ligação maior com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é a ligação entre o homem e Deus. Cristo é o mediador entre nós e Deus. Então nós precisamos, nós necessitamos do Senhor Jesus Cristo, e nós precisamos, como igreja, fazer aquilo que Cristo nos orienta, nos ensina. Dobramos a nossa capacidade de agradar a Deus quando imitamos os exemplos que Cristo deixou para nós. Cristo, olha, eu fico fascinado, eu fico admirado, eu fico grato por Deus, por toda a misericórdia que Ele teve sobre nós. Porque Ele vinha falando com a humanidade, né? Ele vinha se comunicando com algumas pessoas, e Ele se fez carne para nos ensinar, para nos mostrar como que as coisas precisam ser feitas, como que as coisas precisam acontecer. Ele se fez carne para que hoje nós estivéssemos aí com possibilidade de estar mais próximo com Deus. Por que não dizer de estarmos conectados com Deus? Porque através de Cristo, através dessa imitação de Cristo, nós estamos mais próximos de Deus. Mas existem algumas pessoas que acham que a imitação é algo ruim. E eu digo para você, não é. A imitação não é algo ruim. Ela tem efeitos positivos, tem efeitos bons. Depende do que é o seu modelo, da sua origem, do que é o seu negativo. Quando imitamos, nós nos conectamos. Olha que interessante, porque hoje a gente pode observar o seguinte: você pode se conectar com pessoas através de um corte de cabelo, você pode se conectar com pessoas através, por exemplo, de uma tatuagem, você pode se conectar com pessoas através do seu estilo de vestimenta, você se conecta com pessoas de várias formas, de todas as formas, você se conecta com outras pessoas. Por isso que nós temos que ter em mente que nós nos conectamos com pessoas e que nós, como igreja, precisamos não só conectar, mas nós precisamos influenciar. Influenciar para quê? Para que essas pessoas que nós nos conectamos, elas se aproximem de Deus e passem a ser imitadores de Jesus, amém? Passem a serem imitadores. Toda interação, toda imitação é uma boa oportunidade de aprender. Toda vez que você estiver próximo de alguém, você estará ou imitando ou influenciando. Não tem outra direção, é isso. Ou você estará imitando ou você estará influenciando a pessoa. No aprendizado nós precisamos de 3 coisas. Nós precisamos entender 3 coisas. Primeira, a frequência que você tem. Segunda, a repetição que você faz daquilo. E a terceira coisa é a perseverança para que você mantenha, né, esse bom andamento de aprendizado. Então, dependendo da frequência com que você se relaciona com outras pessoas, olha só, dependendo da repetição daquilo que é feito, daquela ação que é feita e daquela perseverança, você estará imitando futuramente aquela pessoa, sejam exemplos bons ou comportamentos maus, né? Esse processo de aprendizado envolve frequência, repetição e perseverança. Um outro ponto interessante também é o seguinte: ninguém é assertivo o tempo todo. Em algum momento, ou você vai falhar, ou outra pessoa vai falhar, que estiver próxima de você vai falhar, porque a gente não consegue viver a todo momento acertando.
Existem grandes empresários aí que por algumas vezes faliram nos seus empreendimentos e faliram como empreendedores, lançaram uma coisa e não deram certo. Eu estava vendo que agora, para esses dias, morreu, né, o fundador do Bob's, o homem que fazia milkshakes, que inventava milkshakes, né? Ele tinha essa habilidade, né, essa vontade, e tinha alguns que davam certo e outros que não davam certo, né? Acontece isso. Existem coisas que você faz que podem dar certo ou não. Existem, por exemplo, existiram também imitadores do Bob's, do McDonald's. Você vê essa galera toda por aí que são semelhantes. Você vê que o processo de imitação tem até uma frase, né, popular, né? Tudo se copia, né? Nada se cria, tudo se copia. Mas é só para você ter essa noçãozinha básica. Você sabe disso melhor do que eu, né? Mas é aquele caso, corre o risco de você não ser assertivo todo o tempo, em algum momento falhar. Aí eu estava lendo sobre isso, eu estava, né, meditando sobre isso, e já venho fazendo isso há algum tempo, e aí eu achei uma coisa bem interessante. Nesse processo, né, de imitação, olha como é que ele é importante, gente. Falando sério com vocês aqui. Quando você, né, cometer um erro, quando você fizer ou disser algo que não quer que seja reproduzido por outra pessoa, você deve imediatamente, né, conversar com a pessoa, com aquele grupo de pessoas que você, né, teve contato, e orientar para que ela não faça aquilo que você fez. Se você não quiser que seja reproduzido, você tem que explicar à pessoa: olha só, eu cometi um erro, isso não era para ter sido feito, isso não deveria ser feito, não faça isso, não cometa esses erros, porque eu estou te dizendo. Isso, gente, é um conhecimento que você tem. Como eu disse, né? Ninguém tem toda a razão o tempo todo, ninguém está certo o tempo todo. Em algum momento a gente tem que aprender alguma coisa com alguém. Mas é importante que você, tendo, né, percebido que você errou em alguma coisa, não deixa aquilo camuflado não, porque esse exemplo pode ser copiado, pode ser imitado, né? Por exemplo, também tem um outro exemplo, né? Quando você, pra gente que trabalha fora, né, que está ali no meio de trabalho, no ambiente de trabalho, ou até mesmo vocês mesmo em casa, né, com familiares, com amigos. Vou colocar o exemplo do trabalho que para mim fica mais tranquilo, mas você vai ter esse entendimento também. Se você é líder de uma equipe, se você trabalha com outras pessoas e vê o comportamento, né, de alguém que você não quer que seja reproduzido, isso estou dizendo mais na condição de líder, né? Você tem que ser rápido e conversar com aquela pessoa e orientá-la, que aquele comportamento, aquela atitude fere os princípios da organização, que não é legal que isso aconteça. Você comunicar à pessoa que aquilo não pode ser feito sem constrangimento, mas mesmo com a intenção de que aquilo não seja reproduzido, não seja, né, multiplicado, que também é um termo muito atual. Hoje em dia nas empresas fala sobre isso. Sejam multiplicadores, né, de uma orientação, sejam multiplicadores de uma orientação que seja passada pela empresa, pelos líderes. Lá na empresa a gente fala, né, até sobre isso, os multiplicadores do setor, né? Não são os fofoqueiros não, são os multiplicadores mesmo, são pessoas que devem, né, obrigatoriamente falar com outras pessoas de outros turnos. Se você trabalha em escala, plantão, aí você passa o plantão para a pessoa: aconteceu isso, aconteceu aquilo. É o fato de você mesmo multiplicar. Bom, em termos de família, né, isso também aplica a nós que somos pais, avós, né, essa galera toda aí. Você tem que ter sempre em mente o seguinte: para nós que somos os pais, nós somos os primeiros exemplos dos nossos filhos. Então, assim, tudo que os nossos filhos olharem para nós, eles vão se espelhar, eles vão imitar. Então você vai observar, até mesmo você observa que algumas pessoas falam sobre isso: fulano está seguindo os exemplos
né, do seu pai, está seguindo o exemplo da sua mãe. Fulano, Beltrano, você vê que eles estão fazendo as mesmas coisas que o seu pai fazia, que a sua mãe fazia. Por quê? Porque a primeira influência começa dentro de casa. Há uma outra influência que pode acontecer, né, além de casa, são os familiares, as pessoas próximas. Uma outra influência, a terceira influência que pode acontecer é na escola. Os professores influenciam, né? As crianças geralmente elas gostam da tia, né? O que a tia disser, elas confiam. Então, assim, imitar também é isso, é confiar. E, né, por incrível que pareça, o último exemplo que a gente pode considerar aqui é a igreja. O poder de influência da igreja é muito menor do que os demais poderes. Por quê? Dada a frequência, dada a repetição e a perseverança. O pessoal não mata o trabalho. Eu vou usar o matar, né? Mas não fica estranho não. O pessoal não falta, melhor dizendo. O pessoal não falta o trabalho, porque isso gera penalidade, né? O pessoal não falta, né, compromissos familiares. O pessoal não falta escola, porque isso gera uma consequência. Mas muitas das vezes nós pouco frequentamos a igreja. Eu não estou falando para criticar ninguém não, gente. É só uma observação geral. Você pode perceber isso como uma análise geral. Você tem compromisso com o trabalho. Choveu, faça chuva ou faça sol, você está no trabalho. Faça chuva ou faça sol, gostando ou não gostando, você tem que frequentar a escola. Agora, com a igreja já é diferente. Só que tudo gera uma consequência. Quando você falta o trabalho, você é descontado. Quando você falta a escola, você tem aquela penalidade e pode acontecer, né, de você ser reprovado por faltas. Eu estava lembrando dessa questão de reprovação de faltas porque teve um período aí, no virada do ano, a gente estava falando sobre isso, né, sobre os matadores de aula na família. E aí, né, isso vem de exemplo dos pais. Meu pai matou algumas aulas, eu fui o sucessor, matei outras, né, aí as irmãs também mataram. E com certeza, gente, você também já matou aula, mas tudo bem, deixa quieto. Fala não, que pode ser exemplo para o Enzo. Não fala não que vai entregar. Maria ainda novinha, né, mas o Enzo está ali, ele pode prestar atenção e falar assim, não, vou matar também. Faz isso não. Mas é importante que a gente tenha um entendimento de que nós somos o exemplo. E nós, como igreja, gente, é pior ainda, né? Porque a gente é o exemplo para o mundo e tudo que acontece, né, a gente é taxado. A gente tem que ser perfeito, né? A gente tem que ser perfeito, tem que ser 100%, tem que ser os intocáveis, né? Mas não é isso que acontece. A maioria das vezes não é isso que acontece, né? Um dado também importante que a gente precisa ter de entendimento é que cresce a cada dia um número de igrejas. Olha, cresce a cada dia o número de igrejas, cresce a cada dia os frequentadores de igreja. Eu digo para você, Deus não quer frequentadores, Deus não espera frequentadores, Deus espera pessoas que imitem aquilo que Ele criou como exemplo. Amém? Então a igreja ela não pode estar cheia de frequentadores e a gente achar e se acomodar dizendo o seguinte: glória a Deus porque nós temos uma multidão de frequentadores que cresce a cada dia. Não, nós não precisamos de frequentadores. Glória a Deus porque nós temos uma geração de pessoas que estão comprometidas com a palavra de Deus, que se espelham na palavra de Deus, no exemplo de Cristo, pessoas que abraçaram a verdade, né? E isso, gente, por que isso é importante? Porque isso vai fazer diferença na sociedade que nós vivemos, sabe? Isso vai fazer diferença na sociedade. Eu não estou dizendo para você, peraí, vamos de novo. Eu não quero dizer para você o seguinte, eu não quero dizer para você que a gente vai viver dias melhores. Eu não quero dizer isso, porque a própria Bíblia diz que com o passar do tempo, né, o amor se esfriaria. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: a minha preocupação é que o amor pode se esfriar porque estamos sendo imitados. Vê se você entende isso. Porque as gerações posteriores a nós, a igreja hoje, pode estar imitando a gente. Será que é isso que a Bíblia diz que o amor se esfriaria?
Porque se nós temos que ser o exemplo, que se nós temos que ser os imitadores de Cristo, e se há uma facilidade para se imitar o próximo, imitar outras pessoas, como é que o amor vai se esfriar? Para pensar em relação a isso. Para analisar em relação a isso, a questão do compromisso. A questão que nós precisamos, desenvolver essa parte de compromisso, de mostrar para a pessoa. Eu lembro na passagem de turno de Moisés para Josué, sabe? Eu lembro nessa passagem de turno que Deus fala para Josué o seguinte: eu estarei convosco, todos os dias. Olha, se dedica, na palavra. Eu lembro também na Bíblia que fala, gente, que nós temos que aprender com os mais antigos, o exemplo dos antigos, que nós temos que lembrar daquela geração passada. É isso que me chama a atenção, pelo seguinte: nós temos que ter bons exemplos. Nós precisamos não ter apenas bons exemplos, mas nós precisamos ser bons exemplos. Teve um pastor que eu estava ouvindo já tem um tempinho, é aquele pastor ele é pastor reverendo? Não lembro agora. É o Hernandes Dias Lopes. Ele falou que ele visitou, as 7 igrejas lá na Europa, igrejas que foram marcadas, gerações que foram marcadas pela história de grandes homens, de grandes exemplos, sabe? Na nossa geração, de grandes homens que foram chamados por Cristo para fazer a diferença. Aí ele fala o seguinte: as igrejas fecharam, sabe? As igrejas fecharam. Aquelas igrejas que viveram um grande avivamento, elas fecharam. Mas como as igrejas fecharam? Como que isso aconteceu? Se nós temos que imitar, se nós temos que seguir, se nós temos que dar continuidade. Sabe, o imitar, ele tem esse peso de responsabilidade. É dar sequência àquilo que foi feito. Participamos da ceia no primeiro domingo, E Cristo, a orientação de Cristo é o seguinte: fazei isso em memória de mim. Quantas pessoas hoje em dia já ignoram essa parte? Olha que está escrito lá: fazer isso em memória de mim. E tem gente que banaliza isso, sabe? Tem gente que não dá valor para isso. Aí eu digo para você, o filho dessa pessoa, sabe? Aquela criança, aquela geração que está nascendo, se ela for seguir este exemplo, que será o futuro da igreja? Vê se você consegue entender. Se ela for seguir o exemplo dos pais, poxa, meu filho saiu, meu filho não está mais no caminho, aquilo outro. Às vezes eles podem estar seguindo algum exemplo. Não estou dizendo que a culpa seja sempre dos pais, presta atenção nisso, Não quero dizer que cada um tem a sua escolha, cada um tem, a sua escolha, a sua decisão, o livre-arbítrio, cada um tem o seu. Não estou querendo penalizar tanto, mas só advertir e lembrar o seguinte: nós temos que ser, imitadores de Cristo, porque nessa sequência de cópias, de imitações, de seguidores, de discípulos de Cristo, a grande chance, a grande tendência é que as próximas gerações deem continuidade. Existe uma existe uma frase, na verdade, que me marcou muito no período que eu estava cursando a faculdade. Meu professor de administração, eu nem lembro o nome dele, olha só que bacana. Eu não lembro o nome dele, eu lembro da figura dele, da imagem dele, mas eu lembro da frase que ele falou e aquilo me marcou demais. Ele disse o seguinte: que palavras emocionam, mas são as atitudes que arrastam multidões. É o exemplo, é a atitude que faz com que as pessoas, copiem, que as pessoas imitem. Então, nessa noite, eu quero que você tenha esse poder de decisão e escolha na sua vida, mas claro, sabe? Claro como a água, cristalina como a água da montanha. Que você tenha isso na sua memória, no seu coração, vivo, Que nessa noite você tenha o poder de escolher que caminho
você vai seguir para esse ano de 2022? E que seja imitando a Cristo, que é o melhor caminho que nós vamos seguir. Amém? Que seja isso. Falando nisso, o tema da noite é esse, né? Falando aqui, depois de meia hora, o tema dessa noite é imitadores de Cristo. Esse é o melhor caminho, ou o único caminho, seja assim como for, como você preferir, pode customizar, não tem problema não. A Bíblia nos estimula, a Bíblia nos encoraja a viver e praticar a terapia social cognitiva, que é o quê? Está lá em Provérbios capítulo 13, versículo 20. Olha só, terapia social cognitiva. Na Bíblia fala sobre isso. Vê se você consegue ler. Sobre imitação, né, lá. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Por quê? Porque você está naquela turma, gente. Você está ali imitando, você está ali trocando, você está ali compartilhando informações. Então, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios capítulo 13, versículo 20. É olhando, é observando, né, as pessoas que nós aprendemos com os erros ou com os acertos. A diferença entre inteligência e sabedoria, né? Você sabe, mas eu vou compartilhar contigo. Inteligente é aquela pessoa que aprende com seus próprios erros. Sábio é aquela que aprende com os erros dos outros. Aí é uma escolha que nós temos. Se nós queremos ser inteligentes, aprender com os nossos erros, sofrer, vai sofrer, ou nós seremos os sábios, né? Que vamos aprender com os erros dos outros. A salvação, eu falei isso na semana passada, né? Compartilhei essa informação, não sei se você concorda com isso, mas a salvação é algo individual. Você não salva outra pessoa, você não dá passe de salvação para outra pessoa, né? Se você morrer sendo salvo em Cristo, você vai sozinho para a eternidade. Você não vai levar ninguém com você, né? Você não vai levar nada com você não vai levar seus bens. Eu até ouvi, eu não sei agora quem foi, eu queria dar até os parabéns para a pessoa, mas eu ouvi uma pessoa falando, eu nem sei se ele era religioso ou não, mas ele falou que no caixão não tem gaveta para você levar para a eternidade seus bens, né? Seus investimentos, seu dinheiro, não tem nada disso. Você vai mesmo do jeito que você nasceu, então você vai para a eternidade, né? Sem nada do que você conquistou aqui na terra, do que você viveu aqui na terra. Muito interessante isso. Então, voltando, a salvação é individual, mas o seu comportamento, olha só, o seu comportamento, ele influenciará na vida de outras pessoas. O seu comportamento, a sua atitude, é claro, pode levar à salvação de outra pessoa, entendeu? Isso pode acontecer, mas não quer dizer que você vai salvar alguém. Você entende isso, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Você entende isso? Só Jesus mesmo que pode, né, levar aí a salvação de outras pessoas. Mas vamos avançando, porque isso aí talvez seja alguns polêmico. Eu li uma teoria de um outro lado, e aí eu não quero me aprofundar nessa parte, mas a salvação, gente, ela é individual, acredite nisso. Cada um é responsável e, é claro, né, não levaremos ninguém e nada desta terra, mas deixe para o seu filho, deixe para a sua filha, deixe para os seus netos e familiares um legado. Ó, tem tanta gente trabalhando, querendo deixar uma fortuna para o filho, né? Tem tanta gente, eu vi tanta história, gente, de pessoas idosas, né? Eu estou deixando a casa, né, para o meu filho, porque eu morei de aluguel, passei muito aperto com fulano, né, que era meu marido, mas a gente vai deixar uma casa para ele. E a pessoa morre e o herdeiro torra aquele patrimônio ali. A pessoa trabalhou a vida toda, né? Hoje em dia parcelou, sei lá, 150 anos, né? Parcela 150 anos, um apartamento, uma casa, seja lá o que for. Aí morre os pais, o herdeiro não quer nem saber, torra tudo. Abre aspas aqui. Se o Beni, né,
anos e anos, aquele patrimônio ali, vivendo tranquilo. Foi só morrer lá o cara, saiu o administrador, o idealizador. Acabou, gente. Seu Beni faliu, não dá, não tem como, né, manter aquela estrutura, gente. É impressionante, é impressionante. Mas lembre-se disso, não levaremos ninguém, não levaremos nada dessa terra, e o legado mais precioso que nós podemos deixar, né, não só para a nossa geração, mas para a nossa família, para a nossa casa, é o nosso testemunho diante de Deus. É por meio da fé, é por meio do seu amor, é por meio dessa esperança dentro de você, essa esperança em Cristo Jesus, que eles possam imitar, sabe? Que possam ser esses exemplos. Não, poxa, eu vou ser como papai foi, como mamãe foi. Os mais antigos falam assim, né? Papai, mamãe, bacana demais. Temos que nos fortalecer na fé, no amor e na esperança da salvação. Semana passada nós falamos sobre isso. Falamos sobre gratidão, né? Falamos sobre a importância da gratidão, esse legado de gratidão que a gente precisa deixar para as nossas gerações. Voltando aqui sobre empatia, né? Eu estava, por exemplo, passeando com a família lá em Cabo Frio. E, gente, vou te falar, hein? Eu fiquei fascinado por aquela cidade, achei bacana, um lugar muito bonito. Mas o que me chamou maior atenção foi a gente ter andado pela rua à noite e uma família, né? Eu vou considerar uma família, um grupo de pessoas que estavam na marquise ali, moradores de rua. E um deles se levantou e eu falei, poxa, é assalto. Caramba, estamos no Rio, né? Aí, você acredita que ele se levantou para desejar a nós uma boa noite, que Deus nos abençoasse? Eu falei, esse cara tá de brincadeira. Aí eu fiquei olhando assim, né? Aí ele de que sentou, né? Falou assim, família, Deus abençoe vocês, hein? Eu falei assim, gente. Aí eu fiquei olhando assim, né? Aí a Amanda parou assim, me olhou e falou assim, é morador de rua, né? Amanda falando, né? Aí eu olhei assim e falei assim, filha, eu acho que deve ser recente, porque eu não vejo muito isso no Rio, não. É diferente, né? Aí eu fui e falei, poxa, Deus abençoe o senhor também aí. Aí eu fiquei olhando assim, eu fiquei assim, caramba, impressionado, o cara, né, falar isso, né? Aí eu fiquei olhando assim e falei, tá vendo, filha? A gente tem que orar, né? Para que Deus abençoe essas pessoas. A gente tem que, tendo oportunidade, a gente tem que ajudar o próximo, né? Vai que Deus envia pessoas assim pra gente ajudar. A gente não pode desprezar, né? Não é porque o cara não é membro, né? Não é porque o cara não é nem frequentador da igreja. Não é porque ele é dizimista. Aí não dá, né? Aí eu fiquei olhando assim e falei assim, poxa, vamos ver se a gente consegue ajudar, né, as pessoas, né? Aí eu fiquei impressionado com aquilo. E assim, a gente precisa passar para a próxima geração questões fundamentais como generosidade, sabe? Generosidade, gratidão, empatia, né? A gente precisa passar para as próximas gerações o seguinte, né? Poxa, aquele brinquedinho que você já não usa mais, não estou falando daquele brinquedo velho não, né? Aquela boneca sem olho, coisa assim do tipo, não. Mas aquele brinquedo que você já não usa mais, ainda pode ser a alegria de uma outra criança, né? Às vezes aquele alimento que para você já não é mais agradável, para outra pessoa pode ser a única refeição, né? Algo assim tremendo, que nós que somos a igreja, né? Não podemos deixar que isso seja perdido, mas que isso vire legado. Dinheiro não é legado, gente. Propriedade não é legado. Nome não é legado. Legado é aquilo que a pessoa vai viver por toda a eternidade. E isso mesmo só Cristo pode nos conceder. Então, não se abata, seguindo os exemplos de Paulo, não se abata com os desafios que você está enfrentando. Mas lembre-se que você precisa entender que é através de cada um desses desafios que você é aperfeiçoado em Cristo Jesus. Olha que bacana, imitadores de Cristo, quando a gente chegar naquele último momento, falando para Deus o seguinte, né? Combati o bom combate. Ó, gente, fala sério, né? Eu espero não dizer isso tão cedo, mas se assim chegar que eu possa lembrar disso. Imitadores de Cristo na oração, imitadores de Cristo no ensino, no compartilhar da palavra de Deus,
Imitadores de Cristo na humildade. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 8. Como você sabe, mas eu vou só refrescar a sua mente. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha só, imitadores. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Exemplo de humildade é o Senhor Jesus Cristo. Outro exemplo de Cristo, imitadores de Cristo no compromisso em fazer a vontade do Pai. Mateus 26, 39, quando Jesus estava lá naquele último momento da crucificação, e ele dizendo para o Senhor o seguinte: meu Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Hoje a gente fala isso, né? A gente fala isso com liberdade. Ah, Deus, se deixar, poxa Deus, por favor, né? Afasta de mim esse problema, afasta de mim esse cálice. Ou então a gente é como Paulo, né? Deus, tira esse espinho da minha carne, né? E tal, a gente quer esses exemplos de livramento. Mas Jesus vem com um outro compromisso. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Que não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. E a gente sabe que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Imitadores de Cristo como filhos amados. Efésios capítulo 5, versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Mais uma instrução. Como eu disse para você, a palavra de Deus fala para sermos imitadores. A palavra de Deus não fala para a gente ser diferente da igreja do passado, da igreja de Atos. Não fala para ser diferente daquilo que Cristo implantou na terra, mas que nós temos que ser imitadores. Nós temos que ser discípulos, nós temos que ser seguidores daquilo que nos foi ensinado. Outra coisa aqui importante, ó. Você é a cópia de Deus. Olha que bênção. Gênesis capítulo 1, versículo 26, naquela interação, né, de fazer o homem, estava lá Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, eles batendo um papo lá e conversamos, e disse o seguinte, ó: façamos o homem à nossa imagem. Você é a cópia de Deus. Você é a imagem de Deus. Você é a imitação de Deus, se a gente puder colocar dessa maneira, só para você entender. Não vai sair daqui todo, né, se achando, né, vai querer andar sobre as águas e vai afundar e vai falar assim, poxa, eu não era cópia? Né? Calma aí, vamos devagar. Você é a imagem e semelhança de Deus. E isso tem um efeito muito grande. É para que haja uma conexão maior do que qualquer outro ser nessa terra. A nossa conexão com Deus, ela é muito maior. Deus criou os animais de todos os tipos, mas o único que tem o privilégio de ser a imagem de Deus somos nós. O único que recebe a instrução de seguir o exemplo de Cristo somos nós. Não tem outra raça que tenha esse mesmo princípio. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Não foi por acaso. Você tropeçou, caiu na igreja, ou eu fui convertido. Ou então, né, aquilo que alguns acham, né, que dormiu uma noite agradável e acordou crente. Dormiu, né, pecador e acordou santo. Querido, não é um processo. E João fala sobre isso. João capítulo 15, versículo 16. Rápido no gatilho, Enzo, vamos lá. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Olha lá, estou falando, rapaz, isso é 007. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos. Em outros tempos, a gente consegue ler, né, na palavra de Deus o seguinte, que antes mesmo de nós termos forma
Deus já sabia, Deus já tinha planos, Deus já tinha projetos para cada um de nós. Então assim, não foi um aborto da natureza você ser crente hoje, você ser uma pessoa convertida em Cristo. Não foi o acaso, não foi isso, não foi com qualquer outro motivo, senão que Deus escolheu você. Deus escolheu você. Eu não quero nem entrar na predestinação não, porque a gente vai para muito longe disso. Então, lembre-se disso, olha só. Não fui eu que escolhi a Cristo, mas foi Cristo que me escolheu. Para quê? Para que eu dê frutos. Fruto que permaneça. Frutos que dê continuidade, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, você não foi só escolhido por Deus, mas você foi produzido para dar frutos, para gerar pessoas que sejam semelhantes a Deus, pessoas que sejam imitadores de Cristo, pessoas que sejam seguidores daquilo que a Bíblia ensina e orienta que tem que ser feito. Não é para fazer diferente, é para ser igual, é para ser imitador, é para ser uma cópia do que a Bíblia nos ensina que nós temos que ser. Então, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque eu não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. A influência que eu falei, você pode influenciar na vida de outras pessoas, para que sejam salvas. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. As palavras finais do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, você encontra lá no capítulo 10, do versículo 31 em diante. E no final é essa passagem do capítulo 11, versículo 1. Então, naquilo que você faça, naquilo que você venha executar, lembre-se disso, você tem que ser o imitador de Cristo, você tem que ser este seguidor de Cristo. E que Deus nos abençoe cada dia mais. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por essa noite, agradecemos por esta palavra, por esta orientação, não apenas do apóstolo Paulo, mas de Cristo e tantos outros homens que foram heróis na fé, que foram imitadores, ó Deus, cada um a seu tempo. Deus, que em nome de Jesus, na nossa geração, nós possamos ser imitadores do teu reino, Deus, imitadores da tua vontade, comprometidos e mostrando, Deus, o exemplo a ser seguido para as próximas gerações, para os nossos filhos, netos e os nossos amigos, que não outras pessoas, Pai, que eles possam olhar para nós, assim como Paulo falou, Deus, o apóstolo Paulo falou, que eles possam olhar para nós e ver em nós a semelhança de Cristo Jesus. Que não seja a nossa face, mas seja a tua. Que não seja a nossa maneira de falar, mas seja a tua. Que não sejam as nossas atitudes, a maneira de pensar, mas que sejam as tuas, Pai. Nos ensina, Deus, nos molda, venha nos lapidar, ó Deus, como um diamante, uma pedra preciosa, e que possa, Deus, brotar desta geração, ou ser lapidado nessa geração, grandes rubis, pérolas, homens e mulheres guiados pelo teu Espírito Santo. Ensina-nos, ó Deus, fortalece-nos, ó Pai, cada dia mais, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vamos orar por esses pedidos? Vamos abençoar essas vidas, em nome de Jesus. Deus, colocamos diante de Ti cada uma dessas necessidades, essas pessoas, ó Deus, que estão aqui, ó Deus, pedindo, Deus, o Teu favor, que o Senhor venha conceder, ó Deus, o milagre para cada uma delas. Seja, Deus, cura, libertação, transformação, aquele que precisa de avivamento, que o Senhor, ó Deus, abra os céus e derrame bênçãos sem medidas sobre essas vidas, portas de empregos, novas oportunidades, para aqueles que estão almejando, Deus, entrar pelo mercado de trabalho,
que sejam, Deus, as melhores portas guiadas por Ti, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Mostra-nos, ó Deus, o caminho que nós temos que seguir e abençoa, Deus, essas pessoas para a glória do Teu nome. Amém e amém. Leva-nos guardados pelo Teu Espírito Santo, conduza-nos à nossa casa, Deus, em perfeita segurança e harmonia, Deus. E que essa palavra, Deus, ela não seja perdida, mas que ela esteja, Deus, crescendo dentro de cada um de nós. E que possamos a todo momento praticar. Isso é o que eu te peço e te agradeço, porque eu sei, ó Deus, que o Teu Espírito Santo falará aos nossos corações ainda mais, ó Deus. E o tempo que nós vivermos nessa terra, Deus, será para a glória do Teu nome, para louvor do Teu nome, Deus. Por isso, Deus, abençoa a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente e até domingo, se Deus assim permitir.